Boa tarde, pessoal. Continuando nossa videoaula sobre o WinSockets, né? Comunicação via redes aí. Nas aulas anteriores nós montamos a parte básica do sistema de chat, né? O visual dele, a parte de salvar, sair, menu sobre, tá? E nós montamos também o nosso formulário de configuração das opções de redes, né? Que vai permitir iniciar o servidor ou conectar o cliente, né? Um dos dois aí, tá? Lembrando que ele pode funcionar tanto como servidor quanto cliente, né? É o mesmo executável, o mesmo programa que pode ter os dois comportamentos. Claro que não ao mesmo tempo, né? Mas pode ter os dois comportamentos aí, tá? Nessa videoaula a gente vai ver como fazer a programação para informar o usuário, né, de que ocorreu a conexão ou de que ocorreu algum erro, tá? Alguma coisa do tipo aí. Bem parecido com o que a gente já havia feito nas videoaulas anteriores, quando eu expliquei para vocês a parte de conexão entre cliente e servidor, tá? Mas dessa vez voltado para o nosso sistema de chat, nosso sistema de bate-papo. Legal, né? Então aqui no meu SS servidor, que é responsável por receber as conexões, né, a gente vai trabalhar com os nossos eventos que a gente já viu. O primeiro vai ser o onListen. Esse evento aqui ele é disparado antes da gente ativar o servidor, né? Antes da gente dar o active true ali, tá? Então eu vou programar aqui no meu onListen para aparecer aqui, né, que ele está escutando as conexões via rede, ou que ele está esperando as conexões via rede, né? Então como é que vai ficar isso, professor? Vamos lá, ó. Gera o evento onListen, verifica se vocês estão no local certo, né? Sempre verifiquem se vocês estão no local certo. E aí a gente vai alterar o texto da nossa status bar, né? Então, eu vou pegar a minha status bar, que vai ser o USB rodapé. Olha lá, status bar. Dentro dele eu tenho aquela questão dos painéis, né? Que a gente adicionou os painéis lá na primeira videoaula, né? Painel 0 e painel 1, tá? O painel 0 é o que já está escrito, né? Chat de Eletromococa, alunos de informática, né? É o primeiro painel aqui, né? Lembrando que isso é um vetor. Se é um vetor, começa na posição 0, tá? O segundo que a gente deseja escrever agora vai ser o nosso painel 1, né? Então pega a status bar, pega todos os painéis e entre eles escolhe o segundo painel, que vai ser o índice 1, né? E lá a gente muda o texto. A gente vai dizer aqui, né, que sempre que esse evento for chamado, né, vou colocar aqui, ó, servidor esperando conexão, tá? Então, como a gente pode ter tanto servidor quanto cliente, né, e a gente não sabe de onde possa vir a mensagem, a gente sempre vai começar assim, né, ou servidor ou cliente, traço, a mensagem que a gente quer passar para o usuário. Assim a gente consegue identificar, né, se é o client sockets ou se é o server sockets que está informando isso daí, tá certo? Então, servidor esperando a conexão, beleza. No onClient connect, né, tá ainda no servidor, gera o evento, verifica se vocês estão programando no local certo, como sempre. E vamos fazer uma coisa bem parecida, né? A gente vai acessar o mesmo painel, vai acessar a mesma propriedade de texto, mas vai informar um texto diferente, né? A gente vai colocar aqui, cliente conectado. No onClient disconnect, a mesma coisa, gera, verifica se está no local certo. E vamos informar outro texto, né? Servidor, e vamos colocar cliente desconectado.
Aqui no client error, né, que é aquela questão dos eventos de erro, né, que vai tratar a mensagem de erro quando ele não conseguir transmitir uma informação, não conseguir receber uma informação, né, ou perder a conexão sem prévio aviso, porque caiu a rede ou caiu a internet lá na outra ponta, né, ou até mesmo na nossa ponta aqui, tá? Ao invés de a gente mostrar as mensagens de erro na barra de painel, a gente vai usar a mensagem de erro mesmo, né? Vamos usar um message box aí, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, message box application.handle, né? Fechar. Então primeiro vem a mensagem que queremos mostrar, né? Depois vai vir o título da janela. E por último vai vir, né? E por último vai vir aí os botões e os ícones que nós queremos usar, tá? Então legal, né? Aqui no texto da mensagem eu vou colocar o seguinte, né? Vou colocar aqui, ocorreu um erro no servidor, né? E na frente eu vou colocar a conversão de inteiro para texto do meu error code, né? Lembrando que a gente pode pesquisar os códigos de erro na internet, tá? Ou talvez até na própria ajuda do Windows, né? O Windows deve trazer aí no sistema de ajuda dele, da API do Windows, deve trazer alguns códigos de erro pra gente, tá? A gente pode estar pesquisando esses códigos de erro e estar fazendo o tratamento desses erros, né? Para o próprio programa tentar tomar algumas ações, né, que possa corrigir isso daí, ou então dar uma informação mais completa para o usuário, né, do que realmente aconteceu, tá? Mas enfim, né, isso fica para vocês pesquisarem depois, tá? Então é só pesquisar o código do erro e o que o código significa, né? Então beleza, converto de inteiro para texto o código do erro aqui, né? E aqui eu coloco o título como erro na conexão, né? Então legal, o que eu estou fazendo aqui, né? Lembrando que esse message box vocês já estudaram, né? Primeiro parâmetro é o handle, né? Handle vai ser um código que identifica o processo do nosso programa que está rodando no Windows, né? Todo executável que a gente inicia no computador, no Windows no caso aí, né? Ele vai ter um handle, né? Ele vai gerar um handle aí, que é um código que identifica esse processo, tá? Não só executáveis têm handles, tá, pessoal? Mas, se eu não me engano, threads vão ter handles, os próprios componentes que vocês usam no formulário, botões, caixas de texto, edits, né, combo box e assim por diante, acabam gerando uma handle também, né? O que a gente passa aqui para o nosso message box é a handle do nosso executável, da nossa aplicação, tá? Por quê? Para dizer ao message box a qual aplicação pertence essa mensagem, tá certo? O message box em si não é um comando do Delphi, né? O message box em si acaba sendo mais um comando do próprio Windows, né? O Windows já tem essa possibilidade de montar mensagens de avisos, né? Com essas configuraçõezinhas de ícones e tudo mais, tá? O Delphi meio que se apropria disso daí, né? Deixando de uma forma mais simples para usar, claro, né? Mas se apropria disso daí para poder incorporar esse recurso na linguagem também. Assim como outras linguagens também o fazem, tá? Não é só o Delphi que faz isso, né? O pchar vai ser um tipo de... Também é uma apropriação, né? Vamos assim dizer, do Delphi para um tipo de variável do Windows, né? O pchar vai ser uma espécie de ponteiro
tá? A gente vai estar estudando ponteiros aí em questão de estrutura de dados, né? Dependendo da turma que estiver assistindo essas videoaulas, até já estudou o que é um ponteiro, já trabalhou com ponteiros aí, tá? Mas, no geral, todo tipo de variável que começa com P no Delphi é um ponteiro, tá? Char vocês sabem que é um tipo de texto, né? Vai ser um tipo de variável string, vai ser um tipo de variável que trabalha com texto, manipula texto. Então, pchar vai ser um ponteiro que manipula texto, tá? Esse é o tipo necessário para o MessageBox trabalhar. É por isso que a gente faz a conversão, né, de uma string tradicional, uma string comum que o Delphi está acostumado a usar, para um pchar, né? Senão não funciona. Estou mandando mostrar ocorreu um erro no servidor, 2 pontos, e aí o código do erro. Legal. Aqui é a mesma coisa, né? Estou convertendo para pchar o texto erro na conexão, que vai ser usado no título da mensagem, né? No título da janela. Aqui é a mensagem em si, aqui é o título da mensagem. Legal. E por fim, né, eu estou mandando mostrar aqui um botão de OK. Ele só tem a opção de OK para clicar, né? Não vai ter botão de sim, não, nem cancelar, nem nada disso. Vai ter só o botão de OK. E vai ter uma imagenzinha de erro, né? Um íconezinho de erro lá, tá? Basicamente é isso que a gente está fazendo quando ocorrer um erro, né? Além disso, né, após mostrar a mensagem de erro, eu vou falar que o error code é igual a 0, tá? Só para limpar o código de erro, para evitar que minha aplicação trave. Só para isso, tá? Então mostra a mensagem e evita que a aplicação trave, né? Só de eu falar que o error code é igual a 0, é como se ele eliminasse esse erro da lista lá, tá certo? Legal, já fizemos a conectar, desconectar, a escuta, né? As leituras de erro, tá? A leitura a gente vai fazer depois, separadamente, né? Para tratar essa leitura dos dados aí, né? O resto acaba sendo irrelevante para a gente. Seria para usar em casos muito específicos, que não é o nosso caso agora, tá? Vamos ao nosso cliente, então. O servidor está pronto. Vamos para o cliente, né? No cliente eu vou trabalhar aqui com o Connect. Então vou acessar a mesma barra, né, de status ali. Vou acessar o mesmo painel, vou acessar o mesmo texto. Mas ao invés de falar que é uma mensagem do servidor, eu vou falar que é uma mensagem do cliente, né? E eu vou dizer aqui o seguinte, ó, conectado ao servidor, né? Legal, vou gerar o desconectar e vou dizer que está desconectado do servidor. A leitura vamos ver depois, né? Também, assim como acontece com a questão do servidor. Vamos trabalhar com um connecting aqui, né? O onConnecting ocorre antes da conexão de fato, tá? Então o onConnect é disparado depois que a conexão está estabelecida. O onConnecting é disparado no processo da conexão, quando ele está tentando encontrar o servidor, tá? Essa aqui é a diferença, né? Trabalhando com rede local, trabalhando com LAN, né? Como vai ser o nosso caso lá na Eletrona, na nossa escola, né? Nos laboratórios, isso daqui a gente mal vai conseguir ver, porque a conexão ocorre muito rápido, né? Então a gente clicou lá no conectar, se estiver tudo certo, já dispara o onConnect aqui, tá? Mas se trabalhar com internet e tiver uma conexão lenta entre cliente e servidor, né? Esse onConnecting vai ser visível para a gente, tá? Então vamos colocar aqui cliente, né? Procurando o servidor, né? E o nosso erro é a mesma coisa, né? Vamos gerar aqui um message box. Onde a gente informa o código do nosso processo.
informa, né, o código de erro. Né? Informa o código de erro, tá? Informa o título da janela. Informa o botão. E informa também o ícone que a gente quer mostrar, né? E no final da brincadeira a gente zera. A gente elimina esse erro da lista, tá? Então é isso aí, né, pessoal? Basicamente a parte que vai tratar as informações com o nosso usuário para dizer se conseguiu conectar ou não, tá pronto. A gente pode testar, né? A parte que transmite e recebe as informações ainda não está pronto, né? A gente vai ter que programar, isso vai ficar para a próxima videoaula. Mas vamos testar. Eu já vou desativar aqui o meu Avast, né, para não ter problemas. Legal, né? Vou executar uma instância do meu programa usando o Delphi no modo debug, né? Vocês já sabem. Dá um F9 lá, né? E a outra instância, para eu conseguir realizar a conexão, eu vou executar direto da pasta. Né? Eu vou direto na pasta onde eu salvei o projeto, tá? Rede. Dentro de rede eu vou ter lá o chat e bate-papo, né? Aí o executável vai se encontrar aqui na pasta Win32 Debug. É esse cara aqui, ó. Então ele já está em execução uma vez. Eu executo ele pela segunda vez, mas dessa vez eu executo ele de uma forma direta, né? Legal. Então esse cara aqui vai ser o nosso servidor. Servidor 2048, beleza. O endereço é irrelevante, né? Vou colocar aqui como servidor o apelido. Ativar. Olha lá, pessoal, esperando conexão, né? Então o listing já foi disparado, o evento onListing do servidor, né? Vamos achar ele aqui, ó. Tá lá. SS servidor listing já foi disparado, né? Legal. Configurações de rede, vamos definir ele para cliente, né? Tem que ser o mesmo endereço de porta, o mesmo número da porta. O endereço, como eu estou executando os dois no mesmo computador, na mesma máquina, né? É claro que tem que ser o loopback, né? Apelido, cliente. Conectar. Olha só. Cliente conectado ao servidor. Servidor, cliente conectado, né? Então observa que a conexão já foi estabelecida entre cliente e servidor, tá? Se eu voltar aqui no meu cliente e dar um desconectar, né? Olha lá, ó, desconectado do servidor, cliente desconectado, né? Legal, né? Se eu vim aqui no meu servidor e der um desativar, olha só, ele não atualizou aqui, né? Porque o servidor foi desativado, o cliente foi desconectado depois que ele foi desativado, né? Mas o cliente já identificou essa desconexão. Tá? O cliente identificou que perdeu a conexão com o servidor, tá? Então, beleza, né? A parte de status do nosso cliente, do nosso servidor está funcionando legal. Para finalizar, só falta a parte de transmitir e receber os dados, né? Mostrar as informações aí, mostrar o nosso histórico e o nosso programa está pronto. É o que nós veremos na nossa próxima videoaula, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.